Colossenses capítulo de número 3 e o versículo de número 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando vivieis nelas. Leio até aqui, nesse ponto aqui do capítulo, para nós extrairmos desse texto a mensagem que Deus tem para as nossas vidas nesse dia, neste momento. Sempre lembrando aos irmãos que são aí pregadores, que têm chamada, os irmãos que também já pregam e que desejam aí pregar a palavra de Deus. Preste bem atenção na forma de pregação. Nós, queridos irmãos, nós não criamos mensagens para pregar. Nós não ficamos procurando mensagens e depois procurar texto para encaixar a mensagem, não. O pregador não pode fazer isto. Você vai extrair a mensagem contida no texto sagrado. Ela já está presente aqui. E daí nós vamos explicar, então, esse texto, trazer o esclarecimento, uma explicação para aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. E os irmãos já vão prestar atenção aqui no verso 1 do capítulo 3, que Paulo, nesta parte aqui, diz, portanto, olha só, é uma ideia conclusiva do quê? Daquilo que ele falou antes. E aí você observa no capítulo de número 2, a partir do verso de número 4, as ideias que Paulo aqui colocou da vida cristã, o cuidado aí com as falsas doutrinas que estavam minando a igreja naquela ocasião, falsos doutores, falsos mestres, falsos ensinadores, como que se hoje nós não tivéssemos, né? Infelizmente, quantos destes têm surgido e enganado muita gente. E Paulo já estava, desde aquela época, já existia, e Paulo alertava a igreja. E nós devemos continuar alertando a respeito desses falsos ensinamentos, tá bom? E fazer com que, então, o povo esteja voltado para Deus, voltado para o Senhor Jesus Cristo, e não para falsas doutrinas. E aí Paulo já diz, se já ressuscitaste então com Cristo, qual deve ser a nossa busca? Nós temos que buscar as coisas que são de cima. Nós temos que buscar as coisas onde Cristo está sentado à destra de Deus. O mundo espiritual, o reino celestial, o reino de Deus, onde o Senhor Deus também tem nos colocado, a partir do momento em que passamos a crer no Senhor Jesus. No capítulo 2 de Efésios, ali quando Deus ressuscita a Jesus Cristo, nós também fomos ressuscitados juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Agora os nossos pensamentos, agora as nossas buscas, os nossos anseios, os nossos desejos estão todos voltados para o reino de Deus. É pensar nas coisas que são de cima. Não é mais nas coisas que são da terra, nas coisas que são de baixo. Isso aqui tem até um sentido espiritual muito grande aqui.
As coisas que são de cima, irmãos, são coisas celestiais, são coisas de Deus, são coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. As coisas de baixo é onde ali habita as trevas, onde ali o príncipe das trevas está ali reinando, coordenando, dominando, escravizando os homens nos seus velhos comportamentos, mas agora nós somos livres, agora nós estamos na luz. Então nós não temos que ficar dando ouvido para coisas que não condizem com os escritos de Deus, com a palavra de Deus. Mas, para tanto, os nossos pensamentos têm que estar voltados para Deus. Verso de número 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Então, quando nós olhamos para um versículo desse aqui, nós logo já podemos colocar a situação de prioridade. O que é que tem sido para nós a prioridade? As coisas que são terrenas? As coisas materiais? Uma vez que nós temos aprendido que isso aqui tudo é passageiro, isso aqui tudo vai terminar, isso aqui tudo um dia vai acabar, mas as coisas que Deus tem preparado para os seus filhos são coisas eternas, estas durarão eternamente. E a ocupação dos pensamentos, onde que elas estão? Também voltado para as coisas temporárias? Ah, meus irmãos, é tempo de haver um despertamento em cada um de nós e o nosso foco ser outro. Nós temos que mudar agora o nosso alvo e o esforço deve ser totalmente colocado no que realmente vale, que são as coisas que são de cima. Então, o pensamento, foco é em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, é esse verso de número 3 aqui, 2 que nós estamos lendo, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? Já estáis mortos. Mortos para esta vida aqui, e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, essa forma de viver aqui na terra, que pertencia a nós antes, nós já estamos mortos para ela. Já não temos mais relacionamento com esse tipo de vida, com esse estilo de vida. Não, acabou para nós. Isso já faz parte do passado. Não tem que ficar mais resgatando isso. Agora, nós temos um novo alvo. E nós temos que perseguir esse alvo agora. Então vamos pensar sobre isso aqui. Porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com ele em glória. E aqui Paulo reforça a ideia da volta do Senhor Jesus Cristo. E essa é a viva esperança, conforme o próprio Paulo escreve em outras cartas, Pedro deixa registrado que nós temos dentro agora, no nosso coração, uma viva esperança. E qual que é? De que um dia nós vamos estar para sempre com o Senhor Jesus Cristo nos céus de glória. Então nós estamos peregrinando. Pedro diz que nós somos forasteiros nessa terra. Ora, aquele que é peregrino, aquele que é forasteiro, ele não tem que ficar ocupado com as coisas, ele está de passagem. É a figura que nós podemos aqui resgatar da época que o povo de Israel estava no deserto, antes de entrar na terra prometida. No deserto não se planta, no deserto não se construía nada. Por quê? Porque ali eles estavam sempre peregrinando. Não tinha uma parada contínua. Era por um tempo determinado no lugar. Daqui a pouco continuava a caminhada, a jornada. Esse deve ser o pensamento do qual nós temos que estar agora revestido. Nós estamos caminhando em direção a Canaã celestial. Então, nossos pensamentos têm que ser totalmente voltados para lá e não ficar aqui pensando nas coisas que são da terra. Jesus vai se manifestar, Jesus vai voltar. Esta é a viva esperança
e nós temos que alimentá-la cada vez mais. E como que nós alimentamos? Através da meditação da palavra do Senhor, através da oração, uma vida consagrada a Deus, uma vida totalmente separada para Deus, santificada ao Senhor. E isso é abandonar a velha vida, isso é abandonar aquilo que no mundo é tudo contrário à vontade de Deus. Então, pensemos a respeito disso. Aí Paulo, no verso de número 5, diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Então, nós ainda estamos na terra. Jesus, na sua oração ao Pai, pelos seus discípulos, disse: eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então, nós estamos aqui no mundo caminhando, até porque somos luz em meio às trevas, e somos as testemunhas das grandes maravilhas de Deus. Estamos pregando o arrependimento, estamos pregando que o reino de Deus está entre nós e que agora o homem, ao ouvir a mensagem, tem a oportunidade de se reconciliar com Deus e anunciar que o homem sem Cristo está caminhando em direção à perdição eterna, mas que ao encontrar-se com Cristo vai fazer uma conversão. E nessa sua conversão, então ele vai deixar aquela vida para trás e agora caminhar em direção à promessa de Deus, tá bom? E agora, como isso? Mortificando os membros que estão sobre a terra, a quê? A prostituição, a impureza. Nós não temos mais que ter relação com essas coisas. O apetite desordenado, isso é mal diante dos olhos de Deus, porque às vezes fala para o cristão a respeito da prostituição, do adultério, das impurezas. Ele fala assim: isso aí eu já abandonei faz tempo, e é verdade, deve mesmo. Nenhum cristão deve ter contato com essas coisas aqui. Misericórdia. E o apetite desordenado? E também que é glutonaria, ou então as bebedice. Tudo que se faz para alimentar a carne de uma forma desordenada está prejudicando o templo do Espírito Santo do Senhor. A nossa vida aqui, ó, esse corpo físico, ele deve ter, sim, os seus devidos cuidados. Cuidados por causa da vaidade, para se mostrar, para ficar aí mostrando beleza para as outras pessoas? Não, de jeito nenhum. Então vamos cuidar do templo, dessa morada aqui, para servir melhor a Deus. Então você cuida da sua saúde com o propósito de viver, ter uma qualidade de vida perante o Senhor. Afinal de contas, nós não somos só espírito, nós somos carne também. Nós temos essa carne, e aqui nessa carne, com ela, nós estamos servindo ao Senhor. Então isso aqui também deve ser cuidado. Então nós temos que ter o cuidado com o espírito, com a alma e com o corpo, e com tudo o nosso ser, então ser consagrado a Deus e servir ao Senhor. Nos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, esse corpo sim deve ter os seus cuidados. Então, repito, não por conta de vaidade, mas por conta de uma qualidade de vida perante o Senhor nosso Deus, tá bom? Para viver para o louvor e a glória do nome do Senhor. Então, a prostituição é um pecado contra o corpo, assim como o adultério, a fornicação, mas também o apetite desordenado, as bebedices. Tudo tem que ter regra, tudo tem que ser bem feito, com entendimento, para que o nome do Senhor ele seja louvado e seja glorificado. Então, apetite desordenado, a vil concupiscência. O que é a concupiscência? É o desejo carnal excessivo. Então, há necessidades físicas, há necessidades carnais, lógico que existem, mas não pode ser de uma forma desenfreada. Não pode ser de uma forma descontrolada. Tudo que é descontrolado está ofendendo a santidade de Deus. Então, às vezes, as pessoas ficam na igreja
E aí, dizendo na presença de Deus, às vezes aí cheio da graça do Senhor, mas quando chega, às vezes na hora de comer, de beber, às vezes aí no churrasco, né? Começa a comer de uma tal forma, começa a beber de uma tal maneira, que aí perde controle, horas comendo, horas bebendo, não tem controle sobre essas coisas. Então isso aí, irmãos, é desejo carnal excessivo. Viu concupiscência e a avareza, que tudo apegado às coisas materiais. Tudo para ele, a prioridade são as coisas materiais, as coisas físicas, as coisas terrenas. Isso aqui é idolatria. Às vezes, pensar em idolatria só numa imagem de escultura, de forma nenhuma. O avarento é aquele que está pegado a tudo que é palpável. Então, para ele, o primeiro é sempre aquilo que se pode ver, que se pode tocar. E dessa forma, a sua visão espiritual está ofuscada. Ele não consegue enxergar o espiritual, porque mente ofuscada, entenebrecida. Pois é, por causa das coisas que são terrenas. Jesus, em Mateus 6,33, nos ensinou que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, elas nos serão acrescentadas. Então preste atenção na expressão: buscai primeiro o reino de Deus. E ora, se nós estamos caminhando nessa terra, nós temos algumas coisas pelas quais batalhar relacionadas às coisas terrenas. E o Senhor Jesus não nos proibiu disto. Todavia, colocou a questão da prioridade. Repito, prioridade. E qual que é? Reino de Deus, mundo espiritual, as coisas que são de cima, as coisas do céu, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Então isso aqui deve ser a prioridade. Esse deve ser o nosso foco. E depois, aí sim vamos nos ocupar com as outras coisas. E o Senhor promete nos ajudar. Como? As demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor vai estar conosco, nos abençoando, nos prosperando, abrindo as portas, esforçando as nossas mãos. O Senhor vai ser a nossa porção, o Senhor vai ser a nossa bênção. Então vamos trabalhar com o Senhor, vamos andar com Deus, vamos estar na presença de Deus, nos ocupando com as coisas que são de Deus. E essas coisas que são mundanas, essas coisas terrenas, nós vamos lançar fora. E de tudo isso que eu li no verso 5, Paulo diz: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então existe um grupo na terra chamado filhos da desobediência. Eles estão vivendo intensamente tudo isso aí que está no verso de número 5. Agora, nós não. Paulo vai dizer, no outro tempo, olha só, verso do número 7, andastes, quando vivíeis nelas. Então existia um momento da nossa vida, antes de conhecer a Jesus, que nós estávamos entregues a estas coisas. Era o nosso foco, era a prioridade. Cada um tinha uma área dessa vida a qual se dedicava mais, se entregava. Vou dar só um exemplo. Tem gente que no tempo passado torcia para um determinado time e não interessava se o time fosse jogar em São Paulo, no Rio de Janeiro, lá em Minas Gerais, ou até lá de alguma região do sul, se deslocava, ia e fazia, como dizia minha avó, tá? Da tripa coração para estar lá. Por quê? Era um alvo dele, era um objetivo dele, porque vivia no mundo, e isso é próprio do mundo. Então, para o mundo, estava fazendo aquilo que é certo. Todavia, irmãos, estávamos cegos. Agora nós estamos na luz. Agora, como que andando com Deus? Primeiro, nós não vamos nos esforçar para as coisas de Deus como nos esforçávamos antes com aquelas. Então já está errado. Diminuir o ritmo. Com Deus não se esforça para nada. Já está errado.
Agora, estando com Deus, vai levar também junto aquela vida que antes tinha, negativo. Lança fora aquela vida passada, agora é tudo novo. Agora é um novo estilo de vida, uma nova forma de viver na presença de Deus para o louvor e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Para tanto, esse corpo agora, nessa forma de viver, tem que ser mortificado. Não pode haver mais esse comportamento. Agora, aprenda a viver no reino de Deus. Aprenda a viver com Deus como pastor, meditando na sua palavra dia e noite. Medite nessa palavra, busque aprender dessa palavra para que você possa usufruir das benesses do Senhor, daquilo que o Senhor Deus tem preparado para nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora no reino dele, no reino de Deus, no reino da luz, vivendo na presença de Deus. Esta é a mensagem aqui, que é uma exortação à santidade primeiramente. O que é santidade? O que é ser santo? É ser separado, tá bom? Ser santo é sem pecado. Não existe homem que não tenha pecado. Então, o que existe é uma separação do reino das trevas e agora o reino da luz. E isso tem que ser bem claro para cada um de nós. Viva de uma forma diferente. Faça algo diferente para Deus. Faça algo novo para Deus. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo também diferente e novo em nós. Às vezes queremos viver o melhor de Deus, a excelência das coisas de Deus, mas ainda estamos atrelados às coisas velhas. Nada novo vem sobre nós se houver aí as coisas velhas. Primeiro as velhas têm que ser lançadas fora. Jogue fora, arranca de você. E aí dê espaço para o novo, para o diferente, para o excelente, para o espiritual, para aquilo que vem do alto, que vem de Deus para as nossas vidas. Amém.